Fala, meu irmão, tudo bem contigo? Eu me chamo Danilo Cunha, vou estar no canal Livros do Discipulado e hoje eu quero falar com você sobre um livro que eu acabei de terminar a leitura, que é esse aqui, ó. O Cristão numa Sociedade Não Cristã, do autor John Stott. A gente está em janeiro de 2023 agora, e a gente acabou de passar pela eleição de 2022 entre Lula e Bolsonaro, bolsonarismo contra o petismo e as diversas guerras de narrativa. Quantas pessoas brigaram com seus familiares ou com seus amigos e colegas por causa de política, por causa de debates sobre ideologia de gênero, aborto e outros temas diversos. E você, como cristão, foi colocado nessas discussões, talvez porque você estava no lugar errado na hora errada, ou porque você entrou na tua rede social e resolveu responder um comentário. As maneiras como você entrou nesses debates diversos foram as mais complexas e as mais variadas. Só que a questão é, você como cristão, vem representando bem o reino de Deus? Você como cristão, você vem utilizando da palavra de Deus, usando ela como base para tudo que você vem argumentar no mundo aí fora? Ou você está entrando nessas guerras de narrativas despreparado? E esse livro, ele tem basicamente esse intuito: trazer um panorama dos diversos assuntos que são abordados no mundo contemporâneo com um olhar cristão e principalmente bíblico. O que a Bíblia fala sobre esses temas, quando a Bíblia fala sobre esses temas. Então, traz uma pesquisa bíblica do que a palavra de Deus fala sobre algumas temáticas centrais que eu e você temos que estar preparados para poder argumentar nesse mundão que a gente vive. Eu, por exemplo, sou professor, então eu adentro as diversas bolhas da sociedade, vou à casa de alguns alunos meus, alguns clientes, então às vezes começam algumas conversas, alguns debates, e eles sabem que eu sou cristão, então eu tenho que saber me portar como um cristão para representar bem o reino de Deus, para que eu não venha envergonhar o evangelho. Então, estar preparado para falar sobre essas temáticas é fundamental. Então, além desse livro do John Stott, eu também comprei esse aqui, ó, Ética Cristã, do autor Norman Geisler. Eu li também, agora recentemente, o do Ricardo Alexandre, que é A Verdade Os Libertará, que fala especificamente da Igreja de Jesus e o bolsonarismo, como que a igreja se portou durante a eleição do Bolsonaro e durante toda a sua campanha. Também comprei Brasil Polifônico, do Davi Lago. Li também do Iago Martins, que é a religião do bolsonarismo, que são temáticas que estavam fervendo aí, né? Eu vou trazer depois aqui no canal esses livros e uma demonstração, uma amostrazinha sobre o que esses livros falam em síntese, né? Mas voltando ao livro em questão do vídeo, que é O Cristão numa Sociedade Não Cristã, ele foi escrito inicialmente em 1984, foi a sua primeira edição. Então ele teve outras edições, então ele teve que ter algumas atualizações também, porque as abordagens, algumas temáticas, elas mudaram. Por exemplo, tem um capítulo aqui que fala sobre biogenética. E aí, por exemplo, a evolução de 1984 para 2006, que foi a sua última edição, foi muito grande. Então houve várias mudanças, por exemplo, teve a clonagem da ovelha Dolly. Então, esse livro ele veio trazendo um olhar cristão sobre diversos temas. E eu vou apresentar para vocês rapidamente, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é questões contextuais. Então ele vai falar aqui, ó, nosso mundo em transformação e envolvimento do cristão é necessário? Nosso mundo complexo, o pensamento cristão é distintivo? Nosso mundo plural, o testemunho cristão é influente? Então aqui vai falar sobre o teu olhar cristão sobre a sociedade num contexto mais geral. A segunda parte são as questões globais, aí vai entrar mais dentro das temáticas específicas. Guerra e paz. O que o cristão ele acha da guerra? Como o cristão se porta perante a guerra? Tinha guerra na Bíblia. Por que dessas guerras? Como nos portar? Isso é importante. Aí continua. Cuidando da criação. Convivendo com a pobreza social. Vai falar de fome, vai falar de algumas temáticas nesse sentido. Direitos humanos. Como que a gente está se portando na questão de direitos humanos? Não só localmente, porque o livro fala sobre a questão da igreja local, como a igreja local se porta nisso, mas também na questão política. Temos cristãos ativos na política, trazendo abordagens importantes para poder resolver alguma dessas temáticas? Então a gente vai para a terceira parte, questões sociais, o mundo do trabalho, o cristão no mercado de trabalho, como que é isso? Como o cristão se porta? O cristão tem que se portar de forma diferente das pessoas convencionais, como a gente fala do pessoal do bundão, do pessoal da igreja, se porta de forma diferente ou não? É da mesma forma? Esse livro fala sobre isso. Relacionamento dos negócios, celebrando a diversidade étnica. Essa parte vai falar bem sobre racismo,
sobre a questão, por exemplo, a gente aqui no Brasil viveu esse período agora do nacionalismo que o Bolsonaro trouxe, trazendo esse olhar sobre a questão de amar a pátria e tal. Só que, na história, e aí vai falar sobre a história, alguns modelos políticos levaram esse amor à sua nação a um extremo onde passa a odiar o estrangeiro, onde passou-se a olhar para o estrangeiro como alguém inferior. Então a gente vai voltar ao nazismo, por exemplo, do Hitler, que olhava para o judeu como um ser inferior. E se você relembrar algumas narrativas que a gente teve nos últimos anos aqui no Brasil, você vai poder observar também que começou-se a olhar para os nossos vizinhos, assim, por exemplo, o venezuelano como um ser inferior, o boliviano como alguém que nós não deveríamos cuidar também. E isso é perigoso. Nós, como nação, temos que olhar para o Brasil como o Brasil, nossa pátria, temos que cuidar dela, porém, nós somos todos seres humanos, então eu tenho que olhar para o meu vizinho de país com compaixão, com amor, com alegria. Então, por exemplo, o Brasil, como nação, ele pode ajudar a nação vizinha? Por que não ajudar? Esse livro fala sobre isso. Não trazendo o Brasil, porque não é especificamente sobre isso, mas você consegue, lendo, trazer essa reflexão para os nossos dias atuais. A quarta parte vai falar sobre questões pessoais. Então, mulher, homem e Deus. Então vai falar sobre feminismo nesse capítulo. Vai falar sobre como é a questão do olhar do homem para a mulher no mercado de trabalho, na Bíblia, ministerialmente falando. Pastorado feminino. Isso é legal. O 13, casamento, coabitação e divórcio, que a Bíblia fala sobre isso, sobre casamento, sobre divórcio. Aí o 14, aborto e eutanásia. Capítulo que eu achei, na verdade eu comprei o livro basicamente por esse capítulo 14, né, e o 16. Eles são os temas que a gente mais ouve falar quando chega a época de eleição, e eu estava muito curioso para ver o que o John Stott falava sobre isso biblicamente. Aí o capítulo 15, que eu falei que houve uma mexida, inclusive, quem escreve esse capítulo, quem faz uma reedição, é o professor John Hewitt. Eu vou depois deixar escrito em algum lugar aí, eu devo ter talvez pronunciado de forma equivocada o nome dele, mas é assim que eu li aqui. E o 16 é relacionamentos homossexuais, então vai falar sobre a homossexualidade, como lidar com os relacionamentos homoafetivos, qual é o olhar da Bíblia sobre isso e como nós cristãos temos que nos portar sobre isso. E a conclusão, que é um chamado para a liderança cristã. Eu acabei de ler esse capítulo hoje, eu queria trazer rapidamente um trecho desse texto que eu achei fundamental, o primeiro parágrafo do capítulo 17, que diz assim: há uma séria escassez de líderes no mundo contemporâneo. Temos sido confrontados por enormes problemas, alguns dos quais analisamos neste livro. Globalmente, ainda existe armas de destruição em massa, amplas violações de direitos humanos, crises ambientais e de energia, mudança climática e desigualdade econômica de um ponto a outro do mundo. Socialmente, existem irrupções de violência racial, abusos crescentes de drogas e de álcool, além de trauma contínuo da pobreza. Moralmente, os cristãos estão preocupados com as forças que têm minado a estabilidade do casamento e da família, com os desafios aos padrões sexuais e com o escândalo do aborto sob demanda. Espiritualmente, eu poderia acrescentar: existe a propagação do materialismo e da perda correspondente de qualquer senso de realidade transcendente. Muitas pessoas vêm alertando que o mundo está à beira do desastre. Poucas oferecem conselhos de como evitar isso. O conhecimento técnico é abundante, mas há falta de sabedoria. As pessoas se sentem confusas, assustadas e alienadas. Tomando emprestadas as metáforas de Jesus, parecemos ovelhas sem pastor, enquanto nossos líderes muitas vezes parecem ser guias cegos. Então, esse livro, esse parágrafo que ele vai falar sobre liderança na conclusão, ele fala sobre nós temos que despertar para essas temáticas. E esse livro, ele trouxe esse panorama geral dessas diversas temáticas. E também ele traz também, né, alguns livros que você pode comprar de apoio, que eu vou depois adquirir, para poder continuar estudando e poder argumentar melhor sobre as mais diversas temáticas. Eu que me coloco como cristão, que quero ser ativo na questão missional e evangelística e poder fazer a diferença na sociedade onde eu faço parte. Então eu acho que eu tenho que me preparar para isso, e eu quero te aconselhar a fazer o mesmo e comprar esse livro e fazer a leitura dele pode ajudar a iniciar esse processo, assim como está ajudando a iniciar no meu.
Essa foi uma apresentação rápida do livro, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. E tamo junto, até o próximo. É nóis!